Livro de Esther, capítulo 1. Vamos conhecer a história de Esther, hein? São 10 capítulos. Seja muito bem-vindo. Lembrando que nós estamos lendo a Bíblia toda aqui no canal, um capítulo por dia. E nos próximos 10 dias, nós vamos estar juntos aqui conhecendo a história da rainha Esther, né? Vai ser uma bênção. Vem comigo nessa jornada, 10 dias de bênção, e já faz uma aliança com Deus, de estar lendo a Bíblia todo dia comigo aqui. Um capítulo por dia vai ser maravilhoso, de uma maneira simples, de uma maneira abençoada, para abençoar o seu dia, tá bom? Já começa o seu dia lendo a Bíblia comigo aqui, um capítulo, praticamente aí tem sido 10 minutinhos por dia, tá bom? Já deixa aqui nos comentários aqui, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? E com certeza vai ser uma bênção para você estar lendo comigo. E chama muita gente para fazer parte dessa campanha, tá bom? Fica até o final, não saia no meio da palavra não, tá? Vamos lá. Capítulo 1 de Esther diz assim: o banquete de Assuero. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na cidade de Susã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e a Média, e os nobres e príncipes da província estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias, né? Então ele marcou um jantar aqui, o rei Assuero, e esse jantar era com os príncipes, né? Era uma cultura, e esse jantar tinha o intuito dele mostrar o seu poder, dele mostrar as suas riquezas, era uma forma de exaltação, né? Algo cultural do tempo aqui, do tempo bíblico, né? Desta era que estamos conhecendo aqui agora no livro de Esther. Aí ele, por 180 dias, ele mostrou para aquele povo toda a sua riqueza, todo o seu esplendor. Aí olha o que aconteceu no versículo 5, ó, que interessante. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpuras atados com cordões de linho e de púrpura e argolas de prata, e a coluna de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Ele está fazendo questão de mostrar aqui, nesse capítulo, o tamanho da festa. Era uma festa bonita, né? Uma festa chique, cheio de aparatos ali com relíquias, né? Com algo valioso, pedras e tudo mais. E hoje nós vamos, nessa campanha de 10 dias, nós vamos entender, você que está lendo comigo, que Esther, ela teve que tomar uma atitude muito poderosa que nós também temos que ter para recebermos grandes livramentos. Nesse livro aqui nós vamos ver ciladas sendo armadas, nós vamos ver Deus defendendo os seus servos e o seu povo, e você vai aprender muito com esse livro aqui, tá? Mas vamos voltar aqui à nossa leitura. Versículo 7. Dava-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estavam prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Olha que interessante. Nós estamos vendo aqui esse povo sendo tão abençoado a ponto do rei falar assim, ó, eu quero que cada um seja tratado da maneira que deseja. Aqueles que querem ali
desfrutar dessa forma. Aqueles que gostam de carne de frango, comam carne de frango. Quem gosta de carne de porco, coma carne de porco, carne de caça. Cada coisa aqui ele deixou à disposição. Era um negócio regalado, com muita fartura. E a rainha Vasti, que era sua esposa nesta época, estava também ali fazendo um jantar para as mulheres. E nós vamos ver aqui agora um posicionamento desta mulher aqui, da rainha Vasti, que ela vai se recusar, né, a dar assistência ali no banquete, né, porque ele pede para ela ali algo que a desonraria no ponto de vista dela, e como ela era uma mulher de caráter, ela recusou. E esse fato dela recusar vai gerar a possibilidade da rainha Esther entrar nessa história. Essa atitude da rainha Vasti, que nós vamos ver aqui agora, que era a rainha, a esposa de Assuero, do rei, vai gerar o seu afastamento e automaticamente abrindo uma brecha, abrindo um lugar para que a Esther, que é o título aqui do livro, né, que nós vamos ver hoje, a Esther poder adentrar aqui na história do rei Assuero aqui, tá bom? Versículo 10, o título fala assim, ó: Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. Ao 7º dia estava já o coração do rei alegre de vinho. Ele já estava embriagado ali já, né, o rei, né? Mandou a Meumã, Bizta, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. Esses nomes que eu li estranhos aqui, nomes diferentes, são os eunucos do Assuero, né? Aí ele fala o versículo 11, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era de extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou em ira. A rainha Vasti, ela foi convidada para se apresentar aqui diante daquele povo, com a sua coroa, e ele queria mostrar ela como um troféu. Ele queria mostrar a rainha Vasti como um troféu ali diante daqueles homens. E ela não se sentiu à vontade, achou que aquilo ali era desnecessário. Era algo que exporia ela de uma maneira ruim, negativa, sem necessidade, porque ele fez isso porque ele estava fora de si devido ao álcool. Tá vendo que o álcool aqui, quando a gente lê lá no livro de Provérbios, que o álcool tira a pessoa fora, ele é como uma víbora que pica. Quando a gente fala sobre o álcool, não é nem sobre pecado, a gente fala sobre o álcool na questão de tira a pessoa fora do contexto, ela faz a pessoa alcoolizada, ela fazer coisas que ela estando sã ela não faria. Então isso é um ensinamento, algo que a gente tem que meditar muito, né? Então ele pediu para ela se apresentar, queria mostrá-la como um troféu, e ela se recusou. Ela se recusou de uma maneira certa, porque ninguém tem que mostrar pessoas como troféu. Eu acredito que até as suas conquistas você tem que deixar os outros ver as suas conquistas por si. Não precisa você ficar se mostrando, né? Como diz aí muitas pessoas, se amostrando, né? Não precisa disso, de mostrar a sua bênção. E ele, além de ter mostrado toda a sua fartura, a sua riqueza ali no versículo 4, agora aqui nesse versículo aqui, no versículo 11, ele queria que ela se apresentasse com a sua coroa, desonrando a sua esposa, né? E ela recusou e ele se enfureceu. Aí o versículo 13 fala assim, ó: Então o rei consultou os sábios que entendiam, né, dos tempos, porque assim se tratava os interesses do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Mersema e Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e dos Medos, que se avistaram pessoalmente com o rei e se assentaram com os príncipes do reino. Em outras palavras, o rei chamou os advogados ali, chamou os seus conselheiros para perguntar para eles o que ele deveria fazer diante da situação dessa. Que ele chamou
a sua esposa para vir, ela se recusou, ela não concordou, e ele queria pedir orientação. E esses homens vão dar uma orientação para ele, para que sirva de exemplo. Nós vamos ver aqui que ele afaste a rainha Vasti do seu cargo, né? E de rainha. E isso, como eu disse anteriormente, vai abrir uma oportunidade da Esther entrar nessa história, né? Versículo 15. Sobre o que se devia fazer segundo a lei. A rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que a introduzissem à sua presença, e a rainha Vasti, porém, ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem proceder ao rei, promulgue de sua parte um edito real, que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que a Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Olha que coisa interessante. O rei, por estar embriagado, tomou uma atitude errada. E essa atitude gerou essa repercussão tamanha. Ela o desobedeceu, só que se formos colocar na balança o que ele estava pedindo para ela, não tinha também ali embasamento. Ela o desobedeceu para segurar a sua honra. Ele, pelo mau exemplo, ficou com medo disso virar uma bola de neve. E, sendo assim, ele tirou ela de rainha e ali abriu um precessor para que a Esther viesse. Nós vamos ver mais à frente aqui, que no capítulo 2 mesmo aqui, que a rainha Esther entra no lugar de Vasti. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós não acabamos o versículo ainda. Nós vamos ver o 20, o 21 e o 22 aqui, o versículo, para encerrar. Mas olha que ensinamento. Uma atitude sem pensar, uma atitude precipitada, gera uma reação da rainha Vasti para se defender e também defender a sua honra. Mas agora o rei, se vendo pressionado devido àquela atitude, tem que tomar ali uma ação para não virar uma bola de neve no reino, perder o controle do reino, as mulheres começarem a desrespeitar e achar isso por normal. Então nós temos que tomar, com esse ensinamento aqui, muito cuidado com as atitudes que nós tomamos no dia a dia, para não gerarmos situações constrangedoras que venhamos a ter que agir com uma energia excessiva, sendo que era desnecessário se tivesse pensado antes de fazer o que o rei fez aqui, né? Versículo 20. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Terminamos o capítulo 1 de Esther. E olha que interessante. Logo nesse primeiro capítulo nós já vimos aqui o rei Assuero, vimos a rainha Vasti, conhecemos um pouco da introdução dessa história. Vamos já ter uma cordinha se estendendo para o capítulo 2, que vamos conhecer a rainha Esther aqui agora. Só que ensinamento, hein? Temos que pensar muito nas nossas atitudes, porque elas geram grandes repercussões. Sempre peça direção ao Espírito Santo para ele dirigir você, tá bom? E aí,
está empolgado, em nome de Jesus aí, para poder conhecer o livro todinho de Esther? Vamos que vamos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Já profetiza aqui nos comentários. Até amanhã, bispo, porque amanhã vamos ler o capítulo 2 de Esther, tá bom? Vai ser uma benção, 10 capítulos esse livro. Eu quero estar com você aqui 10 dias lendo esta benção, lembrando que estamos lendo a Bíblia toda, um capítulo por dia, tá bom? Até amanhã, com a permissão de Deus, Esther, capítulo 2. Tchau, tchau.